aí que a gente se encontrou com o mundo do café. A gente falou, e aí, tá bom, legal, tem café aqui, mas será que o café é bom ou não é? Aí começamos a estudar. No primeiro ano, Pinhal abriu um concurso de café especial. Pinhal foi o primeiro concurso dele em 2021. Foi a nossa primeira colheita. É. A gente veio pra cá em 2020, 2021 foi a primeira colheita nossa. E aí a gente praticou as coisas que a gente tinha estudado, né? Claro, como é que planta, como é que colhe, como é que faz esse pós-colheita. E fizemos tudo direitinho, como a gente tinha aprendido. E aí, coincidentemente, abriu, né, esse concurso, o primeiro concurso da região Cafés especiais. De café especial. E falamos, vamos mandar, né? Primeira colheita. Vamos ver de onde a gente está partindo, pelo menos, é o primeiro ano mesmo. E aí a gente ficou em terceiro lugar no concurso. A gente se animou bem, né? Falou, pô, então acho que a gente tá no caminho certo, né? A gente se animou, mandamos pro concurso nacional, ficamos entre os 100. A gente se animou bem. Aí o Fernando foi fazer pós-graduação, a gente mergulhou mesmo no mundo do café, falou, vamos... Pinhal. Aí o café se transformou nos principais elementos da nossa experiência. No nosso projeto. Então vamos ter o vinho, vamos ter a uva. Só que vai demorar um pouco ainda. A ainda. posada está praticamente pronta. A uva demora um pouquinho, mas o café é uma realidade. Então o café já estava hoje aí, é o principal elemento e do de nosso fato projeto. é um diferencial, assim, a gente... Interessante, Pinhal. Pinhal, para cada... Eu vou falar aqui logo, porque depois a gente vai abordar um pouco mais nesse assunto. Mas Pinhal, a cada 10 cafés bebidos no mundo, 7 passam por Pinhal. Alguém já falou isso para vocês, não? Não? Beto? Já falar. Eu falei ontem. Então, mas aí todo mundo fica assim, pô, Marco, vocês produzem muito café? Não. A gente tem um posicionamento geográfico, a gente está bem na Mogiana ali, na Baixa Mogiana, então teoricamente todo o fluxo de café do sul de Minas passava por aqui, então teoricamente o comércio de café, e é mesmo, tem muito comércio de café aqui, muitos armazéns de café. Aí tem produção de café, nós somos exemplo disso, produção de café, apesar que a gente está mais próximo até de Minas do que da cidade, aqui nós estamos do lado, aqui, ó, na divisa. Porém, a indústria do café é muito gigante. As principais máquinas de processamento do pós-colheita do café é Pinhal. Pinhalense, Carmomac, Paline Alves, Monte Alegre e outras aí. Então, assim, qualquer lugar do mundo que você vá, que tenha produção de café, pode ir que você vai encontrar uma máquina da Pinhalense. Às vezes nem é produção, né? Mesmo seleção de grãos pós-colheita, né? Tudo do pós-colheita, processo todo. Beneficiamento. Rebeneficiamento, lavagem. Às vezes não produzem, mas compram café cru, né? E depois vão selecionar os grãos, vão limpar. Então, então nós somos a indústria muito participativa, que a gente chama do cluster, né? Que é toda a indústria em si do café, do negócio do café. Tá bom? Mas essa sala a gente chama de sala da origem, pelo seguinte, vocês veem o quadro africano, eu trouxe esses quadros de Angola. Angola é isso, o Baobá, que lá eles chamam de imboldeiro, um comércio muito... assim, Angola é isso, África é isso, tá? Mas a gente brinca e fala que a gente deixou a África, mas a África não deixou a gente. A história do café está diretamente relacionada com a África, porque a origem dele é Etiópia. E tem uma lenda, inclusive na literatura a gente mantém essa lenda, que é uma lenda bem legal, que é do pastor Caudi. Alguém já ouviu essa lenda, não? Do pastor Caudi, não? A descoberta do café foi século IX, Etiópia, nas montanhas da Etiópia, um pastor de cabras que percebeu que as cabras à noite sumiam as cabras dele, não sabia onde estavam. Quando elas voltavam no dia seguinte, elas estavam todas alegres, felizes e ativadas e energizadas. Ele achou aquilo estranho, falou, o que está acontecendo? E ele foi atrás das cabras e percebeu que elas comiam uma frutinha vermelha num arbusto, num certo arbusto. Ele ficou mais preocupado ainda, falou, nossa, que é isso? Coisa do diabo. Chamou um monge amigo dele para estudar, e aí o monge estudou e verificou que, de fato, essa árvore tinha substância que trazia uma energia para as pessoas, né? E é o café, ele ficou feliz também porque ele podia rezar a noite inteira. Bom, devemos ao pastor Caudi vocês estarem aqui hoje. Obrigado, o patrono, pai do café, século IX, Etiópia. Então, o café, assim como o vinho, que tem a vinífera, o café tem dezenas de espécies, mas tem duas muito comerciais. Uma que chama-se canéfora, que eu vou falar rapidinho, porque não é o foco hoje nosso. O canéfora, que tem duas variedades,
abaixo do canéfora. É o canéfora que é robusta ou conilon. São cafés bastante produtivos. Só que é um café que não tem a qualidade que tem o café arábica, que é o nosso foco hoje. Esse canéfora, normalmente, ele é produzido de 0 a 700, 800 metros de altitude. Tem muita produção de canéfora em Rondônia, tem produção de canéfora Espírito Santo, Bahia. É um café muito produtivo, muito resistente. Mas o sensorial dele ainda deixa um pouco a desejar. Apesar de hoje já ter canéforas bons. Os concursos que eles fazem, eles separam canéfora e arábica. E os canéforas já estão melhorando bastante. Vocês terem uma noção, uma saca de canéfora foi a metade do valor de uma saca de uma arábica, em preço comercial. Hoje já está mais ou menos 75%. Eles estão conseguindo fazer canéfora com qualidade. Tem um projeto lá em Rondônia, se eu não me engano, que é o Robusta. É o Robusta Amazônia, vocês vão ouvir falar. É um projeto social com índio, bem bacana, bem bonito. Isso é o canéfora. Mas nós não vamos falar de canéfora, nós vamos falar de arábica, né? E é comum comercialmente a gente ver até algumas coisas no mercado falar assim, ó, 100% arábica. Já viram isso no mercado? No café? Alguém sabe por que não? Não. Por que não? Porque eles misturam com o canéfora, que é mais barato. Então, por exemplo, o solúvel, é fácil acontecer isso. Você mistura, né? E dá um blend, café, não é ilegal, você pode. Por isso que quem produz um café diferenciado já coloca lá, café 100% arábica. Mas 100% arábica não significa que ele é especial, nem que ele é gourmet, nem que seja a nomenclatura que a gente queira dar, tá? Ele só quer dizer que ele é 100% uma espécie, 100% arábica. Então, como a exportação brasileira é mais o quê? Qual tipo? Os dois. A gente exporta os dois. E normalmente o pessoal faz blend mesmo, faz mistura dos dois. Agora, quem busca qualidade, normalmente é arábica. É arábica. Você vai ver hoje o sensorial. Assim como a uva que tem... Se a gente tem a uva Bordeaux, que é famoso lá em São Roque, não é isso? Mas que dá um vinho de qualidade mediano. Né? Agora a outra, que é a vinífera, aí que você encontra o Merlot, o Cabernet Franc, o Cabernet Sauvignon. O café é igualzinho. O café, o arábica, ele tem várias variedades de café. Né? Eu dou um exemplo que é muito bom, porque eu tive que aprender isso. Por exemplo, quando a gente olha uma mangueira, esse é um exemplo, para mim foi perfeito. Eu olho uma mangueira, eu não consigo saber qual é a manga daquela mangueira. Consigo? Difícil, né? Olha a mangueira e fala, pô, não, se tem manga, até acho que dá. Se tem a manga pela manga, se é redonda e tal, mas quando é mangueira, não dá. E quando você vai para o sensorial, é pior ainda, né? Quando você chupa uma manga, uma palmer, uma espada, é completamente daquela manga redondinha ou a manga comum. O café é igual. Então você tem o café arábica, que é a espécie, e você tem várias variedades de café. Quando nós chegamos aqui, só tinha uma, que chama-se Mundo Novo, que é a variedade mais comercial que tem no Brasil, mais plantada no Brasil, desde 1900, é uma variedade que está desde 1940, é uma variedade muito rústica, eu chamo de zebu. Eu apelidei ele brincando de zebu, porque assim, se você não der comida para ele, ele vive. Se não chover, ele vive. Então ele dá para tudo quanto é negócio. Porém, quando você vai para o sensorial, ele também deixa um pouco a desejar. Ele bate, ele tem aquilo que um café especial, por exemplo, se ele é bem tratado, né? Se ele é bem tratado, ele tem que a doçura. Então, um café que tem doçura, um café equilibrado e um café com um final prazeroso. A gente vai ver isso hoje, tá? Vai ser o primeiro café que a gente vai beber. Esse quadro aqui é o seguinte: café só é produzido nessa região aqui, ó, do globo, entre os trópicos. Hemisfério Sul. Hemisfério Sul, tanto na África como na Ásia também. Vietnã é o segundo maior produtor depois do Brasil de café. Vietnã, Indonésia e Índia estão produzindo café pra caramba. Mas sempre aqui, nessa faixa do globo. O Brasil está aqui, e quando a gente fala de vinho, eu gosto de fazer um paralelo de vinho, porque eu acho que a energia está vindo dessa coisa. Quando você faz uma comparação com o vinho, a gente fala de paralelo 30 e paralelo 50, onde se produz vinho, sul ou norte. Que na realidade é aqui, ó. Então a gente está falando do Chile, Argentina, a gente está falando da África do Sul, Austrália, os cerrados maravilhosos lá, a Europa e a Califórnia. Então é engraçado, você olha assim e fala, quem produz café não produz vinho. Quem produz vinho não produz café. Agora já não é mais assim. Já mudamos essa brincadeira da história. Aqui a gente produz café, e quando eu falo aqui, eu não estou falando de curi, nem estou falando de pinhal.
Nem falando só da região, estou falando de Brasil. Porque tem isso na Chapada Diamantina, tem isso em Brasília. Então a dupla poda, de fato, veio, na minha opinião, para revolucionar. Né? A gente tem um potencial incrível de estar produzindo duas bebidas que são muito bebidas no mundo inteiro e com a qualidade excepcional, que é o vinho que a gente está fazendo aqui. A gente bebe vinho? Bebe vinho, bebe pouco também. A gente bebe café? O que vocês acham? Nossa. Bastante? Hein, Beto? Muito. Bebe nada. Né? Não? Os nórdicos são os campeões. Finlândia e Islândia, eles bebem 14 quilos de cafés per capita. Os finlandeses, eu acho que é por causa do frio, né? O frio deve explicar um pouquinho disso. Você vê na Europa, o primeiro país da Europa que bebe café, e aí faz todo sentido, é Holanda. E é mesmo, inclusive quem foi a Amsterdã, de metro a metro tem uma cafeteria. Claro, lá, você vê que Itália, lá, todos aqui, ó, já estão com uma cor diferente. Fora da Europa, mas a Europa toda bebe bastante café, 10 quilos mais ou menos em média, é Canadá. Nós estamos depois da Bósnia e Herzegovina, que eu nem sei direito, com aquela confusão toda, né? Mas a gente bebe menos café que a Bósnia, per capitamente. Eu sempre vejo esse dado positivamente. Eu acho que a gente, assim como o vinho, né, Beto? Tem mercado. Então a gente vai crescer, eu acho que isso é legal. E outra coisa é mostrar para vocês assim, o Brasil é o maior exportador de café do mundo, o maior produtor, desculpa, o maior exportador acho que é a Alemanha. Mas o Brasil é o maior produtor de café e está muito concentrado nessa região aqui, ó, Sudeste, entre Minas, Espírito Santo, Bahia. Paraná já foi um grande produtor, mas com aquele negócio da geada, acabou tudo, aí foi migrando, ainda produz alguma coisa, mas o grande produtor, de fato, 50% do nosso café vem de Minas Gerais, tá? E engraçado esse posicionamento da Mogiana, né? Porque aqui, ó, a Mogiana praticamente ela é toda Minas Gerais, né? Ela vai na borda ali de Minas Gerais e talvez isso explique com facilidade o trânsito de café por aqui, né? Porque tinha que chegar no Porto de Santos, então todo Minas Gerais tinha que passar pela Mogiana, seja alto ou abaixo, para chegar até Santos. Então por isso que eu acho que no passado se desenvolveu bastante o comércio de café em toda a Mogiana, desde lá de Ribeirão Preto até aqui, né? E consequentemente depois a indústria do café. O vinho também, é um baixo consumidor de vinho. O potencial, né? Imagina, potencial. E principalmente a gente aqui que está a 200 quilômetros de São Paulo, que é onde está agregado o maior público consumidor de vinho. E de cafés especiais também. A gente é produtor ainda pequeno, a gente esse ano produziu 100 sacas, nós vamos chegar a 400 sacas. A gente renovou muita lavoura, vamos chegar a 400 sacas de café. Mas o objetivo era tentar vender para fora, melhor preço e tal. Então a gente tinha alguns contatos, eu fui um dos parentes da Raquel, na Suécia, para vender o nosso café. E começando um namoro, né? Acho que isso serve muito relacionamento. Você vai produzir agora, então a gente já manda um café para ele, para daqui a 2 anos, quando a gente tiver bastante, a gente mandar para lá. E ele comentou com a gente, ele falou, meu maior concorrente de café especial é São Paulo. Ele falou, é incrível, está do meu lado, por que eu vou vender pro cara lá? Ele falou, cara, São Paulo é muito consumidor de café especial ou de vinho também, né? Vamos para cá, vamos apertar um pouquinho.